Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. A igreja está alegre? Aleluias. Glórias ao nome do Senhor. Quero convidar os irmãos para fazer uma leitura comigo no primeiro livro de Samuel, no capítulo 4. Louvado seja Deus. Eu estarei lendo, os irmãos acompanhem. Glórias ao nome do Senhor. Quero agradecer a todos, que hoje o evangelismo foi muito bom e a gente, agradece a Deus e os irmãos que puderam estar aqui presentes. Eu também tive um problema com som alto esses dias lá em casa, o Roberto. As pessoas pensam que pode fazer o que querem, sabe? Sem lei e sem ordem. Esse deputado é um que tem um nome bem nobre? É? Não, amém. É um que tem um nome... Estava tomando ceia esses dias aqui na Igreja Batista. Pelo menos é o que estava no Facebook. Mas é isso aí. Nessa época eles vêm para a igreja, tomam ceia, vai para o terreiro de macumba de noite. É complicado, né? Enfim. Mas eu quero convidar... Só Jesus, irmãos. Só Jesus. E às vezes tem igreja que dá o púlpito, a plataforma para essas pessoas. Diz assim, no capítulo 4, primeiro livro de Samuel: E veio a palavra de Samuel a todo o Israel. Israel saiu ao encontro, à peleja aos filisteus, e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeca. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair de encontro a Israel, e estendendo-se para pelejar. Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha, no campo, uns 4.000 homens. E tomando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamo-lo de Siló a arca do concerto do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão dos nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do concerto de Deus. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz do júbilo, disseram: Que voz de tão grande júbilo é esta que está no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda a Israel. Versículo 10. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, e fugiram cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. 1 Samuel capítulo 7, aleluia. A partir do versículo 3, diz assim: Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai-vos o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Versículo 10. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia com grande trovão, com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Versículo 12. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Os irmãos podeis assentar. Aleluias. Glória a Deus. Quem é este que tem autoridade para dizer para o mar se acalmar? Quem é este que amou a
minha vida e a sua deu pra me salvar. Ele é Jesus, aleluia. Igual não há. Domina o vento e o bravo mar. Aleluia. Ele é Jesus, igual não há. Domina o vento e o bravo mar. Quem é este que ama ao... Aleluias. E o que ele faz? Aleluia. Oh, glórias. Alegra teu coração, irmãos. É ele, ó. Quem é este que resolve os seus problemas e tira do corpo toda dor? Aleluia! Oh, glória! Igual não há. Domina o vento e o bravo mar. Ele é Jesus, oh, glória, igual não há. Aleluia. Domina o vento e o bravo mar. Aleluias. Amém. Louvado seja Deus. Às vezes a gente se pergunta, irmãos, por que é que não dá certo? Aleluias. Por que que não deu certo? Nós estamos aqui narrando uma história bíblica, que a gente precisa voltar um pouquinho mais para os irmãos entenderem esse contexto. A Bíblia diz, irmãos, que depois da morte de Josué, o povo de Israel, cada um pegou a sua herdade. Cada um foi para a sua terra. Foram explorar a terra. Era herdade de cada um deles. Era direito. Era por herança. Por isso que naquela passagem lá, Caleb ele diz, eu quero a minha terra. Eu quero aquilo que o Senhor me prometeu por herança. Então cada um das tribos, os maiorais, foram seguir o seu caminho. O Senhor lhes havia dado vitória. E os irmãos percebam que, não somente na vida de Israel, como na vida cotidiana das pessoas, às vezes a gente, quando recebe a vitória, ao invés de nós, irmãos, intensificarmos
a nossa presença, né, constante nos trabalhos, parece que a gente vai meio que diminuindo a intensidade. E não foi diferente com o povo judeu, ele começou a diminuir a sua intensidade. Começou a diminuir a sua adoração. Os pais adoradores foram falecendo, foram nascendo outras gerações, e as gerações que foram vindo, parece que eles não guardaram os mandamentos do Senhor. O bastão não foi repassado como se deveria. E Deus começou a ser esquecido no meio do povo de Israel. O povo começou a cair numa desgraça espiritual, num momento de apostasia, de idolatria, de grande iniquidade. E para que o Senhor pudesse resolver isso, irmãos, ao longo dos anos, entramos então no período dos juízes. E o Senhor levantava cada juiz para uma determinada circunstância. E por quase um período de 200 anos, Israel viveu esse círculo. Um círculo vicioso, em que eles clamavam ao Senhor, o Senhor levantava alguém, esse alguém libertava o povo, mas não muito tempo o povo voltava novamente às suas práticas pecaminosas. Israel teve juízes como Otiniel, Eude, Sangar, Débora, Tola, Jair, Jefté, Ibissã, Elon, Abidom, Sansão, e para terminar, foram juízes também de Israel, Eli e Samuel, tá? Porém já na função sacerdotal. E Samuel foi o primeiro sacerdote, juiz e profeta. E foi um momento de muita decadência espiritual da parte de Israel. Israel tinha os seus inimigos, e não eram poucos. Israel tinha Canaã, tinha os sírios, Israel tinha os amonitas, Israel tinha os moabitas, Israel tinha os filisteus. Então eram muitos inimigos que estavam ali ao redor de Israel, e os filisteus eram os mais emblemáticos, irmãos. Os filisteus já eram inimigos de Israel tradicionais, porque eles dividiam terra, recursos. Hoje não existe mais a etnia dos filisteus, mas eles habitavam, de acordo com os historiadores, aonde hoje é o sul da faixa de Gaza, aonde Israel também hoje continua até hoje brigando por um pedaço de terra. Então eles eram homens obstinados, e por alguns momentos dessa história, desses 200 ou pouco mais de 200 anos, o Senhor os entregou às mãos dos filisteus. Aí vem o período dos juízes, chega o momento em que Eli, como sacerdote, estabelece seus 2 filhos, Hofni e Finéias. Só que Hofni e Finéias não deram certo. Eles eram rejeitados. Eles eram jovens que não temiam o Senhor. E o Senhor tinha um concerto muito interessante com Eli, mas quando Deus ele percebeu, observou que os caminhos dos filhos de Eli não eram bons, e que Eli, ao invés de os repreender, ele passava pano, sabe? Aquela situação foi se avolumando, e esse ministério estava completamente aniquilado. Então o Senhor ele pegou um jovem que havia sido colocado no templo como oferta de uma pessoa que estava desesperadamente pedindo ao Senhor por um filho. E eu, às vezes, eu fico olhando a história de Ana, e eu fico assim percebendo como é que você pede tanto a Deus um filho, uma bênção, e ao invés dela tê-lo junto de si, ela pega e o entrega para o sacerdote, para que ele pudesse ser criado dentro do templo. Irmãos, isso é uma atitude de fé que só na Bíblia talvez eu encontre algo assim. E aquela mulher assim o fez, e diz a Bíblia que o Senhor abriu a sua madre, e depois ela teve mais filhos e filhas. Mas enquanto ela desmamou Samuel e o entregou Samuel até o sacerdote Eli, com certeza de ano em ano eles iam lá visitá-lo por causa da festa do templo. Mas aquele jovem cresceu, e diferentemente dos passos dos filhos do sacerdote Eli, ele temia o Senhor.
Flávio Josefo diz que aos 12 anos, Samuel já começa a profetizar. E conforme ele foi crescendo, ao longo do tempo, ele se tornou conhecido em Israel. Até um momento em que o Senhor o chama e lhe revela algo que iria acontecer na casa do sacerdote Eli, porém Samuel ficou com medo de levar aquela palavra, porque era uma palavra dura. Mas no final ele entregou, dizendo para o sacerdote o que o Senhor iria fazer na sua casa, que o Senhor iria levar os seus 2 filhos, e que Israel ia cair numa desgraça terrível por causa desses pecados. Samuel então entregou essa palavra, os anos passaram, e diz aqui no capítulo 4, onde nós lemos: e veio a palavra de Samuel a todo Israel. Quando o autor ele diz que veio a palavra de Samuel a todo Israel, ele já está dizendo que Samuel já era profeta, que Israel já reconhecia as palavras de Samuel. E diz que Israel saiu ao encontro, à peleja aos filisteus, e se acampou junto a Ebenezer. Ebenezer, irmãos, foi conhecida lá no capítulo 7, no texto em que nós lemos, em que Samuel ele consagrou uma pedra ali em homenagem ao Senhor. Mas o autor, quando narra essa história, ele não está dizendo que Ebenezer, ele está fazendo uma referência daquilo que Samuel fez algum tempo depois. É como se eu dissesse assim: na época dos dinossauros, habitavam no Brasil os Tiranossauro Rex. Mas naquela época existia Brasil? Não. Mas geograficamente já existia Terra. É isso que o autor está querendo dizer para nós. E diz a Bíblia que eles foram ao encontro dessa batalha com os filisteus. Saíram de lá derrotados porque 4.000 homens haviam sido dizimados pelo exército dos filisteus. Então, diz a palavra do Senhor que eles voltaram inconformados com a derrota, porque não havia dado certo. E diz a Bíblia que eles então tiveram a ideia de trazer a arca do Senhor para a peleja, porque entendendo eles que a presença da arca na batalha lhes garantiria a vitória. E diz a Bíblia que quando eles viram a arca do Senhor, o arraial estremeceu, sabe? Aquela alegria, aquela euforia, aquele grito de guerra, aquelas cornetas tocando, ao ponto do exército inimigo começar a se questionar: o que está acontecendo ali? Aí, olha, é porque a arca do Senhor chegou no meio do arraial. E diz a Bíblia que os filisteus temeram. Mas eles tomaram coragem, voltaram novamente à peleja, e ali mais uma vez eles venceram os inimigos, ou seja, o povo de Israel. Caiu por terra 30.000 homens. No início foram 4. E a maior desgraça aconteceu. Hofni e Finés foram mortos. Eli, quando recebeu a notícia, caiu da sua cadeira, quebrou o pescoço. E a arca do Senhor foi levada. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu quero dizer para os irmãos? Aleluias. Que às vezes, irmãos, a gente pensa que nós estamos fazendo alguma coisa que é certa, que o Senhor não tem levado em consideração o meu erro, o meu pecado, a minha falha, e achamos que estamos indo num bom caminho. Dentre esses juízes que nós lemos, existiu talvez um dos mais conhecidos dele, né? A gente fala muito sobre Gideão e Sansão, mas a Bíblia diz que Sansão, ele brincou com Deus até uma certa maneira, em que a Bíblia diz, um dos versículos mais tristes da Bíblia Sagrada: o Espírito de Deus havia se retirado de Sansão e ele não percebeu. E às vezes é por isso que as coisas não dão certo.
Israel já estava completamente afastado da presença do Senhor. Já não havia mais a adoração verdadeira a Deus. Aquilo que parecia ser culto não era culto. Aonde existia louvor não era louvor, Rodrigo. Aonde havia adoração não era adoração. Aonde havia barulho não era movimento do Espírito de Deus, eram coisas humanas. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. O povo estava afastado de Deus e ainda não havia percebido. Uma das maiores desgraças que podem acontecer no meio da igreja do Senhor é quando o Espírito de Deus, irmãos, não tem lugar no nosso meio. É quando o Espírito de Deus ele não tem lugar no nosso coração. É quando o Espírito de Deus ele não acha lugar no meu coração, porque o meu coração está tomado à vaidade, está tomado à ira, está tomado, aleluia, a coisas que não agradam a Deus, aleluias, irmãos que não falam com irmãos que não se submetem à liderança, irmãos que não atendem ao chamado, irmãos que não falam com os irmãos, que não dão a paz do Senhor, que não andam em comunhão. Estamos reunidos, mas muitas vezes não estamos unidos. Deus, ele não pode nos encher, irmãos, enquanto o meu e o seu coração estiver cheios da minha teoria, da minha conveniência, daquilo que eu acho que é certo. Às vezes nós precisamos subjugar a nossa vontade, o nosso intelecto, e nos submetermos à vontade de Deus, que diz a Bíblia que ela é boa, agradável e perfeita. Não é a minha, não. Aleluia. Louvado seja Deus, a minha vontade, irmãos, ela precisa ser agradável aos olhos do Senhor. E às vezes Deus, ele quer me levar por um caminho que eu não quero ir. E aí a gente começa a ter aquela batalha espiritual, irmãos. Porque como já foi dito aqui algumas vezes, que a Bíblia diz lá no capítulo 7 de Crônicas, 7:14, que se o meu povo se humilhar, orar e buscar a minha face, às vezes estamos orando ao Senhor e não estamos buscando a face do Senhor, porque nós não queremos nos submeter à sua vontade. Sempre que nós estamos orando, irmãos, aleluias, sempre que nós estamos buscando a face do Senhor, nós estamos orando, mas às vezes nem sempre quando nós estamos orando, nós estamos buscando a face do Senhor. Buscar a face do Senhor é entrar em consonância com aquilo que Deus quer para a minha vida, com aquilo que eu entendo. Buscar a face do Senhor é quando o Senhor diz para mim: Davi, vai lá para Nínive, e eu quero ir para Tarsis. A batalha espiritual é essa, tá, irmãos? A batalha espiritual acontece dentro de mim, dentro de você. Aleluias. Israel estava despercebido, não sentiam mais, não tinham mais a sensibilidade do Espírito de Deus. Tem pessoas que não têm mais a sensibilidade do Espírito de Deus. É como se estivesse leproso, irmão. Joga água quente na pele e não sente nada. Os olhos já não são mais tomados de lágrimas. O coração já não consegue mais, aleluia, se constranger diante da presença do Senhor. O nariz já não consegue mais arder com a presença do Espírito de Deus. Aleluias. Olhos secos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer ouvir o meu clamor e o teu clamor. Deus quer ouvir, aleluias, aleluia, Ele quer ouvir o clamor da sua igreja. Deus, Ele quer estar perto de nós, mas muitas vezes nós o afastamos. A palavra diz aqui no versículo 1, que Israel saiu ao encontro à peleja e se acampou junto a Ebenezer. No versículo 3, diz a Bíblia que: e tornando o povo arraial, disseram os anciãos: por que nos feriu o Senhor? E ainda vem para a igreja dizendo que não sabe por que aconteceu isso e aquilo. Sabe, irmãos? Tem um versículo na Bíblia que diz o seguinte: que sentireis os vossos pecados quando Ele vos alcançar. Nosso Deus é um Deus de oportunidades. Tanto que se você for ler o livro de Juízes, você vai ver que o povo, quando obedecia, o Senhor estabelecia o seu espírito sobre um homem.
Ele iria lá e livrava o povo daquela servidão. Mas depois o povo transgredia. Voltava a obedecer, o Senhor o livrava, transgredia. Voltava, transgredia, voltava. Nosso Deus é um Deus de oportunidade. Quantas vezes você entrou por essas portas, eu entrei por essas portas, nós vemos a porta, aleluia, aberta, nós temos a oportunidade de mudar. Mas às vezes a gente não muda. E aí eu faço aquela pergunta que eu fiz para os irmãos: por que não deu certo? Por que não deu certo para Israel? Aleluias. Sem discernimento, louvado seja Deus. Sem entendimento da palavra. A Bíblia diz que o inimigo da nossa alma, ele cegou o entendimento dos homens. Aleluias. Os homens estavam cegos em seus deleites, em seus pecados. Aleluias. Na sua idolatria. Estavam cegos. Aleluias. Não compreendiam. Eram nécios. Bêbados em seus caminhos. Embriagados. Aleluias. Irmãos, nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê o discernimento dos nossos caminhos, porque a palavra do Senhor diz que os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor, os caminhos do Senhor não são os nossos, e nem os seus pensamentos, porque os caminhos do Senhor são maiores do que os nossos. Nós precisamos saber que nem sempre aquilo que é onde eu quero estar, essa é a vontade de Deus. E diz a Bíblia, que eles achando que se trouxessem a arca do Senhor, iam resolver o problema. Então foram lá em Siló, era distante, chamaram os filhos de Eli, homens ruins, mau. A Bíblia diz, irmãos, que as mulheres se ajuntavam à porta da congregação para ter relações com eles. Não havia temor de Deus. Não havia aceitação. Eram moralmente caídos. Pegaram a arca e levaram até a presença da guerra. Depois de terem já caído 4.000 homens, eles acharam que agora com a presença da arca, aleluia, eles poderiam resolver os seus problemas. Irmãos, aleluias, não se trata da arca. A arca sem a presença de Deus, ela não é nada. A Bíblia, sem ela estar escrita e gravada na tábua no meu coração, ela não é nada em mim. Um crente sem o Espírito de Deus, ele não é nada. É como se fosse um instrumento que não produzisse som. É como se fosse uma lâmpada que não tivesse resistência. É como se fosse uma guitarra que não tivesse cordas. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a Bíblia que eles então começaram a jubilar. E começaram a cantar. Tu já percebeu que existem crentes que só acham que o culto é bom quando tem alegria, barulho? O culto só é bom quando o irmão sapateia no poder, quando o irmão pula a cambalhota, quebra o banco, pula do púlpito lá para frente, irmão, aí o culto foi bom. Agora, quando o culto tem uma palavra, irmãos, que às vezes ela não é aceitável por a grande maioria, porque às vezes ela confronta a minha vida. Aleluia. Aleluia, essa é a palavra que Deus tem para mim e para você nessa noite, meu irmão. Se alegra na presença do Espírito de Deus e dê glórias ao nome de Jesus. É a misericórdia de Deus para nós, irmãos. Aleluia. O povo estava lá sapateando, achando que agora estavam, louvado seja o nome do Senhor, com a faca e o queijo na mão. Quando voltaram para a peleja, irmão, mais 30.000 morreram. Aleluias. E eu pergunto aos irmãos, por que não deu certo? Glória a Deus. E às vezes não dá. Né? Cuidado aí, irmão. Você que fica ainda atrás dos mistérios aí. Viu? Aleluias. Eu aprendi que quando Deus quiser falar comigo, Ele vai falar comigo aqui. Aleluias. Aonde Deus, Ele não precisa de intermediários.
Quando Ele quer falar comigo, com a sua igreja, Ele fala onde Ele quiser, como Ele pode, como Ele quer, como Ele sabe. Aleluia. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Não precisamos ir atrás dos mistérios, não precisamos falar que Deus só vai falar comigo se eu estiver no monte, não, irmãos. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Diz a Bíblia então que Samuel, no capítulo 7, versículo 2, exorta o povo ao arrependimento. Aleluia. As brasas já estavam cheias de cinzas. O povo já não sentia mais o calor do Espírito de Deus. Ei, sabe o que o Espírito de Deus precisa fazer na minha vida nessa noite? Soprar. Tirar as cinzas que estão cobrindo as brasas do meu coração, do teu coração. Aleluias. Diz a Bíblia então, irmãos, que sucedeu que Samuel falou à casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, e tirai dentre vós os deuses estranhos, aleluias, o Senhor vos livrará das mãos dos filisteus. Aleluia. Temos que orar ao Senhor, preparar o altar. Aleluia. O altar é o meu coração, irmãos. O altar, aleluia, é o meu coração que oferta ao Senhor. Deus, Ele olha para o meu coração antes de olhar para a tua oferta. Deus, Ele não está preocupado com a minha oferta que eu trago ao altar, não. Tanto ela material como cantar ao Senhor. Ele está preocupado primeiro ver o meu coração. Como é que você entrou aqui nessa noite, meu filho? Como é que você está aqui nessa noite, minha filha? Como é que está o teu coração? Está cheio de mágoa? O teu coração está cheio de ira? Está cheio de rancor? Está cheio de ódio? Não. O meu coração está cheio de Deus. O meu coração está cheio de gratidão. O meu coração está cheio de alegria. Uma alegria que não vem de fora, mas vem de dentro. Porque é isso que o Espírito de Deus nos faz, irmãos. Aleluia. A alegria do crente não vem de fora para dentro, não, vem de dentro para fora. Aleluia. É por isso que o mundo não entende que o crente passa por situações difíceis, irmão, mas ele passa pela prova cantando louvores ao nome do Senhor. Vou passando pela prova dando glória a Deus. Vou passando pela prova dando glória a Deus. Ei, o tempo da tua prova vai passar. Aleluia. O tempo da tua lágrima vai passar, meu irmão. O tempo do teu sofrimento vai passar, minha irmã. Ei, quando você tiver que sapatear, você não vai sapatear com o barulho do homem, não. Você vai sapatear com o barulho do poder de Deus, do Espírito de Deus. É Ele que vai bradar na tua vida, e você vai cantar, cantando o hino da vitória, levantando a bandeira da paz, dizendo que só o Senhor é Deus. Irmãos, aleluia. Você pode dar glória a Deus, você pode sentir a presença, você pode se alegrar. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós não estamos, irmãos, na presença de homens. Aleluias, aleluias, aleluias. Oh Espírito de Deus, oh Espírito, irmãos, aleluias. Oh glórias. Irmãos, disse mais Samuel: congregai todo Israel, aleluias. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando, depois que o povo, irmãos, ajeitou o altar, aleluias, acertou os seus ponteiros, as suas diferenças, aleluias, resolveu as suas pendências. Ei, você que talvez tenha falado uma palavra que entrou no coração de uma pessoa, você sabe que você falou, você sabe que você pisou no pé do teu irmão. Ei, não espera o teu irmão vir até você, não vai até ele. Vai até ele, resolve o teu problema com o teu irmão, sabe por quê? Porque o tempo não cura a ferida, o tempo gangrena a ferida. Aleluia. E as coisas precisam serem resolvidas, irmãos, ao seu tempo, para que você possa andar uma estrada pavimentada, aleluia, para que você possa agradar ao Senhor, para que você possa ofertar ao Senhor, sem que você se sinta culpado. Vai até Ele. Aleluia. Semana passada, Roberto, eu fui falar com a vizinha lá. Eu cheguei lá, meu irmão, eu cheguei lá com o pé alto, tá?
Cheguei lá com o pé alto. Segurei o cara pelo braço aqui, meu irmão, tu não vai deixar eu dormir, não? Aí ele virou assim, não sei se estava chovendo, senti que veio um cuspe em mim, meu irmão, olha que vontade que deu de levantar mesmo. Aí a irmã veio, xingou e fez uma xingadeira. Márcio, não sei nem se ouviu, chegou lá na porta, me xingou, só não me chamou de bonito. Depois eu voltei lá, conversei. Olha, o problema é esse, esse e esse. Se eu cheguei aqui alterado, peço perdão. No outro dia eu passei de manhã vindo do quartel, encontrei o rapaz lá, vem cá, meu amigo. O cara até me abraçou, pô, dá um beijo aí, pô, pelo amor de Deus. Eu já levantei 4 vezes da minha cama para te pedir para você abaixar o som, tem hora que você vai perder a educação. Mas sabe de uma coisa? Eu não deveria ter ido. Peço perdão à igreja, não deveria ter ido. O inimigo, irmão, está só esperando, sabe? Está só esperando. Cheguei aqui na quarta-feira, você não me viu sentar no púlpito sem o pastor Moisés chegar. Alguém me viu sentar no púlpito aqui antes do pastor Moisés? Cheguei aqui, orei e sentei ali. Márcio não estava aqui, aproveitei, peguei a guitarra e toquei. Depois que o Moisés chegou, fui ali para trás e falei tudo para ele. E pode ser que chegue para ele de outra forma, né? Mas não, Daniel, falei, pastor, não xinguei, não briguei, só estava com raiva, meu irmão. A gente precisa vigiar. Aleluia. A Alessandra, no meu ouvido, tinha que vigiar. Tá certo. Então, amados, conserta o teu altar. Às vezes o teu irmão está do teu lado aí. Ó. Pô, meu irmão, me perdoa. Aquele dia eu falei um pouquinho grosso contigo, me perdoa. Tá? Perdoa. Não se afasta, não. Ao invés de você consertar o teu altar, o que tu faz? Senta do lado errado da igreja. As irmãs estão aqui, o irmão senta ali, o irmão está aqui, a igreja está lá. Irmão, isso não é comunhão. Isso não é comunhão. Nós estamos falando aqui de comunhão, culto de missões. Uma vez eu vi uma palavra de um pregador que ficou impactado nas nossas vidas. Não me lembro o nome dele, é um nigeriano. Que às vezes a gente pega a ceia aqui, cada um com um pãozinho, limpa a mãozinha com álcool. Come. Irmão, lá na África é quiabo com arroz, aquela baba de quiabo, cada um mete a mão lá e bota na boca e come. É. Mas é comunhão, irmão. Estão ali juntos, unidos e reunidos, no nome do Senhor. E às vezes a gente está fazendo tudo diferente. E só acredita que Deus fala no culto quando o irmão começa a sapatear e dançar e pular. Não. Elias, o que tu fazes aí, Elias? A Bíblia diz que veio um fogo, veio um terremoto, veio um vento e nada. Elias, ouça essa voz suave que fala do teu coração. Deus está falando contigo hoje, aqui nessa noite, no teu coração, irmão. Aleluia, ouça a voz dele, tenha discernimento. Glórias ao nome do Senhor. E diz a Bíblia que depois que ele consertou o altar, sacrificando ao Senhor, os homens de Israel voltaram, perseguiram os filisteus e os feriram. Aleluias. E diz a Bíblia que o Senhor fez trovejar naquele dia. Olha a diferença do barulho do homem e do barulho de Deus. Aleluia. Olha a diferença que quando Deus fala, algo acontece. Quando o homem fala, não acontece nada. Olha a diferença do barulho dos homens e o barulho do Espírito de Deus. Aleluia. O Espírito de Deus faz um barulho que você vai compreender, irmãos. Porque diz a Bíblia que trovejou naquele lugar. Não foi um trovão que vem da parte do homem, que não há possibilidade disso. Mas foi da parte do Senhor. Aleluia, louvado seja. Irmãos, quando Deus ele troveja, quando Deus ele faz o barulho, o terremoto de Deus ele abre porta de cárceres. Ele tira o encarcerado, irmão, da prisão. Ele liberta os cativos. Ele liberta a minha alma. Ele liberta aquilo que me prende. Aleluia, nesse mundo da iniquidade. Ei,
Aleluia. Você pode ouvir, aleluia, o terremoto de Deus aqui nessa noite na tua vida, mudando a tua vida, mudando a tua história, mudando o teu quadro. Você vai entrar aqui, irmãos, e vai dizer: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Até aqui nos ajudou o Senhor, irmãos. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Tinha um corinho que dizia assim: até aqui nos ajudou o Senhor. Quem conhece? Até aqui nos ajudou o Senhor. Estou ouvindo alguém aqui. Não é só eu que sou velho, não. Grandes foram suas bênçãos, bem maior foi o seu amor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui. Até aqui nos ajudou o Senhor. A igreja. Grandes foram as suas bênçãos, bem maior foi o seu amor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui, irmãos. Até aqui o Senhor te trouxe. Até aqui o Senhor te conduziu. Foram lutas, foram derrotas também. E eu tenho derrotas que eu posso me perguntar: por que não deu certo? Porque eu quero fazer a minha vontade. Fazer a vontade do homem é fácil, irmão. Difícil é a vontade de Deus. Aleluia. E às vezes não dá certo. Irmãos, eu não vou enfadar os irmãos porque ainda nós temos o sorteio. E a minha voz já não está mais me ajudando, não é? Mas consegui chegar até o último versículo. Diz assim, Samuel 7, versículo 12 e 13. Coloca aí para mim, por favor. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui. 13. Assim os filisteus foram abatidos, e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. Está vendo a diferença? Aleluia. Quando Deus te der uma vitória, é claro que ninguém vai colocar uma pedra ali como faziam antigamente, né? Mas não deixa de agradecer, não. A pedra é a tua gratidão. A pedra é você se lembrar de onde o Senhor te tirou e aonde Ele te colocou e aonde você está. Eu sei de onde o Senhor me tirou, irmão. Eu sei. Aleluia. Glória a Deus. Talvez se não fosse a sua mão, nem aqui poderia estar mais. Eu sei os livramentos que Deus me deu. Eu vi homens morrendo, queimado ao meu lado, irmãos. Aleluias. Recebendo vapor no rosto, na cara. Louvado seja o nome do Senhor. Eu pegava a mão do jovem e a mão dele estava que nem uma pele de galinha derretida, assim, ó, caída. Aleluias. E até aqui o Senhor tem me conduzido. Até aqui Ele tem estado ao meu lado. Sou um homem pecador, irmãos, falho, cheio de pecado e de defeitos e falhas. Aleluias. Mas eu acredito em Deus e confio na sua graça. Que Deus possa abençoar a sua vida. Se alguém aqui, todos aqui já aceitaram a Jesus, amém? Que Deus possa abençoar você, e eu quero te agradecer pela paciência de você ter me ouvido aqui nessa noite, nesse lugar, amém, Antônio? Então que Deus abençoe a sua igreja. E boa sorte a todos os irmãos em Cristo Jesus aí, que eu também quero ver se eu levo a minha airfryer para casa hoje, né? Estou precisando. Lá para Cabo Frio. Amém, irmãos? Deus abençoe. Deus abençoe nosso evangelista Dalmir com essa boa palavra.